né? Esse mês de dezembro é um mês onde a presença de Jesus é bem mais intensa na nossa família, no nosso planeta, né? Porque são vibrações de presentes, de abraços, de visita, de confraternização, tudo isso, né? Tudo isso atrai o que há de melhor para nós. Não é, Antônio Vicente? Um grande abraço, Antônio. Mais uma vez lembrando, né? O nomezinho de nossos entes queridos, que já partiram, né? Os que estão na luta, né? Confiantes de que a espiritualidade amiga vai abençoar a todos. Boa noite, Marta Queiroz. Grande abraço. Botar a água para ser fluidificada, né? Isso é um tema bastante rico para todos nós, onde nós esperamos dar continuidade a esse processo. Só avisando a vocês que já estão presentes, durante a semana eu vou avisar, mas no próximo final de semana, a nossa live vai ser no sábado, às 18h10, porque às 18 horas do domingo eu vou estar dentro de um avião indo para Florianópolis. Entenderam? Escrevam aí quem entendeu. 18h10, sábado próximo. 18h10, sábado próximo. Porque no domingo, às 18h10, eu vou estar dentro do avião indo para Florianópolis. Só nesse próximo final de semana vai ser no sábado, às 18h10. Noite de Natal, a gente vai trazer o tema Jesus para a nossa mesa. É aquele horáriozinho agradável, antes da ceia, né? Entenderam que o próximo sábado vai ser às 18h10 e não no domingo, porque no domingo eu vou estar dentro do avião. Que legal. Valeu, Valmir. Então escreva aí, Valmir. 18h10, próximo sábado. Vou dar um tempinho aqui na nossa... Isso. Somente o próximo final de semana. Ok? Então, é em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai amado, que nós agradecemos a oportunidade, não é, de poder, em nome de Deus e em nome de Jesus, unir as nossas forças, né, nos envolver na paz do Senhor, na certeza de que Jesus está junto a nós. Ele que asseverou que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria. E é em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, nosso Pai amado, que nós agradecemos esse momento, que nos une para poder orar pelos nossos familiares, os nossos amigos, os que partiram e os que ficaram. Pedir pelo nosso país, pelos nossos governantes de todo o planeta, para que a paz se estabeleça junto a nós. O tema de hoje é maravilhoso, né? O dom de curar, né? Que o Senhor Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26º. Dai de graça o que gratuitamente recebeste. Né? Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, Jesus diz: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Dá gratuitamente o que gratuitamente às vezes recebido, de Jesus aos seus discípulos. Jesus estava falando com os discípulos. Então, com essa recomendação, ele prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou para receber, que é o dom de curar. Porque o dom de curar é de Deus. Jesus sempre dizia: nada posso sem a permissão do meu Pai. Ora, o que eles haviam recebido de graça era justamente essa faculdade, né, de curar os doentes, de expulsar os demônios, né, ou seja, expulsar os maus espíritos. Né? Quando Jesus fala expulsar os demônios, eles falam os maus espíritos. Porque esse dom, né, Deus lhe dera gratuitamente para aliviar, né, os que estavam sofrendo, como um meio também de propagação da fé.
Porque naquela época de Jesus era muito importante essas curas para poder chamar a atenção do povo, né? Ninguém se interessava ainda pela Boa Nova, mas quando sabia que os paralíticos voltavam a andar, os cegos voltavam a ver, todo mundo ia atrás. Até hoje ainda fazem isso. As assembleias, né, os centros espíritas que prometem cura, cirurgia, vivem lotados, porque as pessoas ainda querem a cura do corpo físico, né? Então, Jesus é o nosso modelo a ser seguido. Então, quando ele realizava, né, uma cura, como era que Jesus se comportava? Então, é muito importante a gente saber como Jesus se comportava, né? E quem narra esse comportamento de Jesus é o evangelista Marcos, no capítulo 5, versículo 25 a 34. Jesus, ele narra, Marcos, que uma mulher há 12 anos havia sangrando, né? Ela tinha uma hemorragia profunda, severa, e vinha sofrendo nas mãos dos médicos, né, dos alquimistas, né? Gastou tudo que ela tinha e nenhum alívio ela conseguia. Mas ela tinha ouvido falar de Jesus e sabendo que ele chegava, né, veio uma multidão atrás dele e ela lhe tocou nas roupas de Jesus, porque ela tinha um pensamento íntimo: se eu conseguir pelo menos tocar nas vestes dele. Na verdade, ela queria tocar na sandália, mas ela procurou tocar nas vestes porque ali é onde estavam as leis de Deus. Aquela barra que os judeus usam no pé da sua roupa significa as leis de Deus. Então, ela tocando nas leis de Deus, ela queria realmente conseguir o perdão. E ela fez isso e o fluxo foi curado instantaneamente, né? Ela sentiu em seu corpo que a enfermidade tinha passado. Jesus percebe sair dele virtudes. Ele se voltou, olhou no meio da multidão e disse: quem tocou em mim? Quem tocou nas minhas vestes? Ora, os discípulos disseram: ora, a multidão está toda aqui, todo mundo tocando em tu. A mulher que sabia o que se passara em si, ela ficou apreensiva, né? E com medo de declarar toda a verdade para não ser punida, porque ela fez aquilo às escondidas, que ela não se achava merecedora da cura. Jesus se aproxima dela, seguindo o seu rastro de luz, olha para ela e diz: minha filha, não se aperreie, a tua fé te curou. Não é? Ele vai e fica em paz, que a tua enfermidade está curada. Então veja, Jesus não retribuiu a virtude a ele, e sim ao doente. Porque o mestre identifica na fé da mulher a sua maior condição de cura. Mas, porque essa era a irradiação que se dirigiu para aquela mulher, e não para as outras pessoas. Ora, todo mundo está tocando em Jesus, e por que somente a mulher foi curada? Uma vez que Jesus não estava nem pensando nela, né? É porque ele estava cercado de multidão, né? Então, é simples a razão, diz o senhor Kardec. Quem explica é Kardec. Porque o fluido ele tem que atingir a matéria orgânica a fim de prepará-la. Esse fluido pode, então, ser dirigido pela vontade do curador, daquele que emite propositalmente, ou ser atraído por um desejo ardente, pela confiança numa palavra, né? Pela fé que o doente tem naquele ao qual ele deposita toda a sua confiança. Então, numa cura que se faz necessário um desejo firme, tanto do doador como do doente. No caso de Jesus não precisava, porque ele já irradiava por onde passava o desejo de fazer o bem a todos. Basta que nós o busquemos, né? Basta a nossa boa vontade. Então, nesse caso, né, de aparentar ter sido apenas da mulher, é importante entender que ela entrou em contato com a vontade de Jesus. Agora mesmo, nesse momento, né, se nós fecharmos os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus e entender de coração, com fé, de que Jesus disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei. E a gente pedir confiança, Jesus vai pôr a mão agora sobre a nossa cabeça. E sobre a nossa cabeça vai derramar fluidos amorosos. E vai penetrar no nosso perispírito, irradiar pelas nossas células, tomar conta de nossos órgãos. E aonde tiver uma enfermidade, ele vai aliviar.
vai levar uma melhora, vai levar a cura, se for importante para nós. Porque muitas das nossas dores, elas servem como mestras para que a gente não caia em tentação. A dor é uma mestra enviada aos eleitos. Então, algumas dores de coluna, algumas dores de articulação, algumas enxaquecas, elas servem com advertência para a gente procurar saber como é que eu estou me alimentando, como é que eu estou gerando meus pensamentos, que tipo de ambientes eu vivo frequentando, que tipo de literatura eu estou me apropriando, que tipo de filmes eu estou vendo na novela. Como é que eu estou emitindo pensamentos para aquelas pessoas que eu não gosto? Porque toda vez que eu emito um pensamento negativo, aquela dor se alimenta dela. Então, algumas dessas dores, quando não passa, não é falta de fé, porque Jesus, quando a gente pede confiante, ele atende. Então, quando Jesus diz, a tua fé te salvou, ele não se referia a uma virtude mística, algo sobrenatural, mas uma verdadeira força atrativa aos fins que se atraem, né? Os afins se atraem. Quando, através de uma prece sincera, nós fazemos nossos pedidos a Deus, não esperemos um milagre, mas sim as forças que nos faltam para carregar a nossa cruz. O Senhor Kardec, no capítulo 14, versículo 31 e 33, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele diz que a humildade e a entrega dão ao paciente o mérito da cura. Está aí a explicação, a compreensão de que, apresentando-se ao curador dois doentes com a mesma enfermidade, às vezes só um é curado. Este é um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora, porque ela cura aquele que se alia a ela. Os fluidos da alma, os fluidos anímicos, né, ou seja, emitidos por qualquer ser humano, é chamado de magnetismo animal. Quando a gente dá um abraço, esse carinho que a gente está recebendo agora um do outro, são nossos fluidos sendo emitidos de lá para cá e de cá para lá. É da nossa alma, é do nosso desejo estar aqui, é o nosso propósito. Então isso cria entre nós essa empatia e uma sensação boa de saudade, de vontade de estar junto. Isso é humano, né? Então são atividades produzidas pelas nossas células, fruto do nosso alimento. Ele é utilizado pelas técnicas, né, de medicina alternativa, como as terapias de Reiki e tantas outras mais, né? Então isso são atividades que elas podem ser cobradas, porque é você que está doando sua energia, né? Um pensamento que um cirurgião coloca numa mesa de cirurgia, ele está colocando a alma dele ali, né? Ele não está pedindo para Deus vir curar, é ele que estudou e está colocando, por isso que ele cobra. Mas o magnetismo praticado nas casas espíritas, os fluidos do doador, eles são potencializados pelos espíritos superiores, que o acompanham nesses tratamentos, né? E esses fluidos potencializados dos médios, né, e de outros médios presentes, né, além dos emitidos pela própria natureza, vai promovendo em alguns pacientes a cura, né? Esse é o passe comumente chamado de passe misto, porque tem a doação do médio e tem a doação, a potencialidade dos espíritos protetores, como o Senhor Kardec explica em O Livro dos Médios. Agora, o que o homem levaria dias, até meses, para alcançar uma melhora em um paciente, com a ajuda dos espíritos, a cura às vezes é instantânea, imediata. Eis o motivo para que ninguém se vanglorie dos feitos, das atividades, né, realizadas nas casas de oração e de trabalho. Porque aqueles que cobrarem pelas atividades onde os espíritos superiores o auxiliam, perderão a sua companhia, perderão a sua proteção e serão presas fáceis nas mãos dos espíritos levianos, brincalhões, né? Como aconteceu na obra, aconteceu na Casa Espírita, que é a psicografia do Espírito Nora, através do médium Emanuel Cristiano. É um livro fantástico, eu aconselho a leitura. Ele trata da obsessão desde a entrada do centro até a sala de desobsessão, até a sala mediúnica, passando pela diretoria, pelo atendimento fraterno, pela Câmara de Paz.
E tem um capítulo que ele trata da vaidade do médium passista e relata um episódio que aconteceu na Câmara de Paz. Né? Como nós estamos tratando de cura, nós trouxemos esse capítulo. Os espíritos trevosos, eles tinham invadido um centro espírita, né, para desestabilizar, criar confusão entre os trabalhadores, e se dividiram em vários setores. Em todos os setores foram tomados conta. E na Câmara de Paz, eles fizeram um relatório, analisaram a mente dos passistas e levaram para o mestre. Né? Eles todos tinham um desejo, alguns tinham assim uma vontade imensa de ser médium de cura. Aplicava um passe, assim, já queria ver o paciente curado. Era o sonho da vida dele, né? Queria fazer como Jesus fez, né? Então, eles não eram fanáticos, eram estudiosos, mas a vaidade ainda vibrava em seu íntimo. Então, a ideia dos obsessores era justamente estimular cada vez mais esse desejo neles de se tornarem médios de cura, apesar deles nem ser médios. E um obsessor menos experiente, ele perguntou ao chefe deles, como é que nós vamos estimular eles se eles não são médios? Eles apenas têm o desejo de ser médio de cura. Ele disse, é simples. É muito simples. Nós vamos conduzir um paciente que está com problema de paralisia nas pernas, provocada por um dos nossos. Quando ele estiver aplicando o passe, nós vamos mandar esse obsessor, né, que está influenciando a paralisia se ausentar. Ele vai ter uma cura imediata. Nós vamos provocar uma euforia, fazer um escândalo, chamar a atenção dos outros pacientes que só vão querer agora ser tratados por aquele passista. E o resto, você já sabe o que vai acontecer. Vai vir a inveja, o ciúme, a revolta, né? Vai ser chamado a atenção, porque aí vem os milindres e a confusão está feita. A vaidade vai se encarregar do resto. Mas os discípulos, convidados por Jesus, eles receberam como instrução a tarefa de não só curar os enfermos e limpar os leprosos. Veja que a tarefa que eles receberam era mais intensa: ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Então, tudo de graça, porque se os espíritos superiores lhe dão o poder de curar de graça, eles devem igualmente retribuir de graça. Isso é dito por Mateus no capítulo 10, versículo 8 do seu Evangelho. Então, a cura nós já vimos como se processa, né? Nós já vimos como se processa a cura, né? Nossa vontade, nosso desejo, nosso amor. O livro Aconteceu na Casa Espírita. É fantástico esse livro, recomendo a leitura, deve ter no Google lá, né? Maravilhoso. Então, a gente já viu como é que se dá um processo de qualquer um de nós pode curar. Agora, não espere para ver a cura, não, para que a vaidade não afloresça. Vá lá, faça seu trabalho, ore com certeza de que seu pedido está sendo atendido por Deus. Quando você vê aquela pessoa andando, não ache que foi você não, porque tem outras pessoas orando por ele, tem familiares orando por ele, mas acredite que a sua parte foi feita, a sua doação, né? Agora, o que a gente precisa saber é como é que os mortos são ressuscitados. Porque Jesus disse, ressuscitai os mortos. Como poderiam eles ser ressuscitados uma vez que após a morte biológica, o corpo entra rapidamente em processo de decomposição? É evidente que essa orientação não pode ser interpretada ao pé da letra, de forma literal. Entretanto, em algumas ocasiões, conforme registrado nos evangelhos, o mestre ressuscitou os mortos. Como compreender, então, que esse fato aconteceu? Porque se está na Bíblia, né, as pessoas levam isso como uma verdade. Para entender o ressuscitar aos mortos, é preciso antes entender o fenômeno do nascimento. Após a fecundação, o corpo espiritual, né, o que o senhor Allan Kardec chamou de perispírito, ele é ligado molécula a molécula ao novo corpinho que está se formando e que só vai ser completado aos 7 anos de idade da criança, né? Esse é um processo que a espiritualidade amiga nos esclarece. Por isso que a criança ainda está no mundo espiritual e no mundo material na sua infância, brincando com os amiguinhos invisíveis, né? Mas pode ser um pouco mais ou um pouco menos dos 7 anos, depende da evolução espiritual de cada espírito.
Porque o que nós chamamos de morte, o desencarne, se dá quando o último laço que prende o espírito à matéria se rompe. Por causa da idade, por causa da doença, por causa de desgaste. Né? É um fenômeno irreversível, é natural, faz parte das leis de Deus. Né? São leis imutáveis. Então, quando Jesus diz ressuscitar os mortos, ele fala em dois aspectos. Os que estão sem forças para se reerguerem, estão com seus fluidos vitais esgotados, apresentando um aspecto de morte, conhecido também como catalepsia, letargia, morte aparente, situação em que os espíritos perdem os sinais vitais. Então, são várias as causas em que o espírito entra nesse estado. Né? No capítulo 1 do livro Recordações da Mediunidade, onde a médium Ivone Pereira do Amaral, ela relata a sua vivência como intérprete dos espíritos. É um livro fantástico, Recordações da Mediunidade. Anotem esse livro também que vocês vão amar. Na visão espírita, nós entendemos que aqueles que foram ressuscitados, eles faziam parte de um grupo de espíritos que antes de reencarnar, eles se ofereceram voluntariamente para colaborar com Jesus em sua obra missionária, de modo que a confirmar a sua identidade como Messias, porque estava escrito lá que o Messias iria ser reconhecido pelos seus feitos. Era esperado nas escrituras sagradas. Então eles vieram com a vestimenta física doente, de modo a serem curados sem violentar a lei de causa e efeito. Era a tarefa deles, ter aquele dia que Jesus se apresentava e diria, levanta-te e anda. Pronto, a missão dele estava completada, depois lá na frente eles desencarnariam. Então, entre esses exemplos desse processo, Lázaro despertou do sono da morte. Lá em Betânia, que está em João, no capítulo 11, versículo 43 a 44. Quando Marta e Maria procuram Jesus e disseram que não tinha mais jeito, Lázaro estava morto, suas carnes já estavam fedendo, Jesus disse, ele não está morto, ele apenas dorme. Então ele estava lá no seu estado de catalepsia. O mesmo ocorreu com a filha de Jairo. O rabino na sinagoga de Cafarnaum, onde Marcos registrou no seu evangelho, no capítulo 5, versículo 39. Ambos estavam adormecidos no fenômeno orgânico da catalepsia, receberam as energias benfeitoras do mestre Nazareno e se curaram. Não eram espíritos endividados, e sim instrumentos na mão do mestre Jesus. Então, Jesus tem trabalhado no esclarecimento espiritual da humanidade e sempre contou com inúmeros colaboradores, como aqueles na Judéia que assumiram a tarefa de morrer e serem ressuscitados, a morte biológica, parada irreversível das funções espontâneas da respiração e da circulação. É um processo irreversível. As leis de Deus são perfeitas e Jesus não necessitou derrogá-las. Eles ainda continuavam respirando e batendo o coração de maneira imperceptível para aquela época. Quando ele surgiu no terceiro dia após a sua crucificação, ele o fez com o corpo espiritual. Jesus apareceu ali com o seu perispírito. E Maria de Magdala, quando o viu, ele viu pelas vias mediúnicas. Somente ela viu. E teve um diálogo com ele. Tanto é que ele disse, eu não posso, não me toques, que eu ainda não estive com o meu pai. Ele ainda estava se desprendendo literalmente da matéria. Então, depois é que ele esteve com os discípulos e passou 40 dias com eles, 40 noites, aí sim ele estava materializado, porque até Tomé tocou em seu perispírito. Então, nós falamos no início que Jesus se referia a dois aspectos de ressuscitamento dos mortos. Mas devemos compreender que a instrução de Jesus aos apóstolos sobre ressuscitar os mortos tanto se referiu à necessidade de curar aqueles que se encontravam em estado de catalepsia, de morte aparente, como aos que se comportam como mortos-vivos. Quem não conhece gente morta-viva? Os que estão presos ao vício, às iniquidades, às atrocidades, esses necessitam despertar para a verdadeira vida. Foi a estes que Jesus disse, aquele que beber da minha água jamais sentirá sede, jamais sentirá sede.
A água viva do seu evangelho de amor, né? Que vai dando a nós essa certeza de que nós estamos no caminho certo, orando e vigiando, né? Levando esse momento de agora para nosso ambiente de trabalho, para nossos entes queridos, né? Com relação a expulsar os demônios, aí se faz necessário entender que demônio era o nome que era dado a todos os espíritos, né? Os bons e os maus eram chamados de daimon, né? Sócrates se referia ao guia espiritual dele, chamando ele de meu bom daimon, meu bom espírito. Então, Jesus jamais mandaria expulsar, né, espíritos doentes, porque esses daimons, obsessores, são espíritos doentes. Pode ser qualquer um de nós que desencarnou com raiva, com revolta, né, com vícios, com apego, chega no mundo espiritual totalmente desequilibrado. E quando chega num centro espírita, vão chamar de obsessor, de sofredor, e é um Júlio da vida, né? Claro, está sofrendo, tem que ser tratado com carinho, com atenção, né? Como nós devemos tratar os encarnados que batem na nossa porta também. Não é porque é um cunhado que dá trabalho, um irmão que dá trabalho, um parente difícil que a gente vai dar as costas para ele. E de noite chegar no centro, meu irmãozinho, em nome de Jesus, em que podemos te ajudar? Se nós não ajudarmos aos encarnados com amor e carinho, como vamos ajudar os desencarnados? Será hipocrisia de nossa parte, não é? Isso pode ser qualquer um ele. Porque amar o próximo como a si mesmo é amar aquelas pessoas que torcem pelo time diferente nosso, que têm partidos diferentes, que dizem coisas que a gente não gosta, orar por eles. Se quiser criar no coração as energias da cura que vão ser usadas pelos espíritos superiores para ajudar a esses que nós estamos orando agora na nossa listinha. Porque de que tipo de amor nós estamos emanando do nosso coração, se lá dentro ainda existe intolerância, incompreensão, revolta, mágoa, tristeza. Então, e nós estamos encarnados para cuidar de nossa alma. Não julgar para não ser jogado, não atirar a primeira pedra, porque quem nunca pecou, né? Então, quem somos nós para atirar a pedra em alguém, chamar alguém disso, daquilo ou aquilo outro? Que ele se atenha com Jesus. Cabe a nós criar em nossos corações uma psicosfera para quando de noite nós sairmos do corpo, sem precisar desencarnar. Toda noite a gente desencarna parcialmente, se encontrar com os bons irmãos de luz, com os espíritos amigos. Então Jesus jamais expulsaria um espírito doente, né? Com certeza ele faria o que ele fez, ele recomendaria que houvesse um diálogo, porque foi assim que ele fez, né? Existe um diálogo de Jesus com o espírito das trevas que Marcos registrou no seu evangelho no capítulo 5, versículo 7. Né? Ele diz que eu tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Porque Jesus estava atravessando o lago e se dirigiu para as províncias dos Gazarenos. Né? Jesus se deparou com um homem que vivia atormentado por maus espíritos. Né? Os possessos haviam se apoderado dele de maneira tal que ninguém conseguia segurá-lo. E mesmo quando preso com correntes, com cordas fortes, ele fazia estandalhaço, quebrava tudo, vivia machucado, porque ele caía nas pedras, nos rochedos, e à noite ele ia perambular pelos sepulcros, vivia num estado de muito frágil. Então a situação era das mais lamentáveis. Mas ao ver o mestre se aproximar, ele correu na direção dele, se ajoelhou, e os espíritos possessos que já comandavam a mente dele falaram pela sua boca: que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Então ele, sentindo a íntima compaixão pela sorte daquele indivíduo, Jesus indagou dos espíritos: qual é o teu nome? Recebendo como resposta: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Claro que a história diz que eles depois pediram para se atirar com os porcos no precipício. Mas o que nós estamos querendo ver é como Jesus tratava ele com carinho, com doçura. Então, diante desse quadro tão lamentável, onde Jesus viu que os espíritos não tinham consciência do mal que faziam ao homem, ordena, através da sua autoridade moral, que eles saíssem de perto do homem, restituindo o seu equilíbrio. Porque ninguém estava ajudando a ninguém.
Então Jesus, com autoridade moral, cria naquele homem vibrações saudáveis, trazendo para ele forças para ele elevar o pensamento a Deus e se desligar daqueles obsessores. Então, quando Jesus esteve na terra, ele defrontou-se com numerosos casos de possessão e de obsessão. Os evangelhos registraram que Maria Madalena era também assediada por espíritos malignos, os quais se afastaram dela por interferência de Jesus, passando a jovem de Magdala a ser uma das mais dedicadas assessoras na divulgação do seu evangelho. Então essas palavras de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste, dita aos seus discípulos, se refere aos dons da mediunidade. Então, merecem dos cristãos, de todos nós, uma reflexão. Porque todos nós, segundo o Senhor Kardec, somos médiuns. Por isso, no Espiritismo, o exercício da mediunidade exige estudo, compreensão, dedicação, amor, despreendimento, humildade e muita caridade. Porque mediunidade com Jesus, como é entendida, significa usá-la apenas a favor do bem ao próximo, sem receber qualquer vantagem material em espécie e nem favores. Então, quando a gente for fazer uma campanha do quilo, que for entregar aquela mensagem, ore, coloque seu fluido naquela mensagem, a espiritualidade vai ampliar. E quando pegarem naquela mensagem, vão sentir uma vontade grande de lê-la e de procurar saber qual é a casa que tocou seu coração. Então, nós fizemos ali o nosso papel. Não espera nem o obrigado. Então, todo aquele que se coloca como instrumento dos bons espíritos, recebem o chamado, que um dia ecoará em seus ouvidos. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Limpar os leprosos é a gente chegar no meio da rua, encontrar um pedingue, alguém ferido, e fazer como o bom samaritano, limpar lá a ferida. Às vezes tem pessoas na rua com as unhas enormes, anda com a tesourinha na mão, escolhe uma hora, manda passar, e lá corta a unha dele, né? Então, existe muita maneira de limpar os leprosos, né? De ressuscitar aqueles que estão abandonados. Tem pessoas que não, se esqueceram até o nome dela, porque vivem pela rua e a turma só chama de mendigo. Procurar saber como é o nome dela, isso é dar dignidade para ela, dar autoestima para ela, ser chamada pelo nome no meio da rua, um pedinte. Isso é dar de graça, né? Sem esperar nada de retorno. Sendo a mediunidade uma faculdade do espírito, assim como a inteligência, todos possuem em maior ou grau menor, pois é com ela que nos relacionamos com o plano espiritual. É através dela que a espiritualidade agora está derramando sobre todos nós fluidos benéficos que está nos fortalecendo para continuar carregando a nossa cruz com alegria. Mas como espíritos ainda pecadores, imperfeitos, a gente precisa toda semana estar se alimentando, porque a gente não consegue reter esse momento por longos meses. Mas é isso mesmo, orar e vigiar, esse exercício, né? Onde precisamos todos uns dos outros. Então, tanto a inteligência, a mediunidade, independente da qualificação de nobres para desenvolver, podem ser usadas para o bem ou para o mal, segundo o livre-arbítrio de cada um, querendo desenvolver essas faculdades para o seu usufruto, aí pode ter com problemas sérios. Por isso, todos devem estudá-la, para melhor aproveitá-la na sua existência. Mas quem a possui com maior desenvolvimento tem a obrigação de conhecê-la bem, estendendo-a não como um privilégio, mas como um instrumento para beneficiar aos outros e a si mesmo, demonstrando a imortalidade do espírito. Ser um bom médium, um bom doador de fluidos, é dispor-se a servir de todos nas suas necessidades, sabendo que é apenas um meio de intermediação no relacionamento entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Um fio de telefone, como dizia Francisco Cândido Xavier, né? Nós somos apenas um fio transmissor, beneficiando-os na sua progressão contínua, ressarcindo dívidas do passado, quitando-se com a lei de causa e efeito
e desenvolvendo suas qualidades nobres, deve ser a meta de quem a possua num grau mais ostensivo. Sempre oração. Não importa a situação que bateu na sua vida, receba-a com carinho, calma. Dar de graça o que de graça receber é também um alerta de Jesus para o mau uso de qualquer faculdade da alma, dos olhos, do falar, do ouvir, do estender as mãos. Devem sempre ser praticadas no bem, pelo bem e para o bem. Então, considerando que tudo que somos e tudo que temos vem de Deus, é do nosso Criador, nada nos pertence. Então, fora da caridade, como diz a doutrina dos Espíritos, não há salvação. Ou seja, aquele que sempre está disposto a fazer o bem e não se importa a quem. Da obra Alvorada Cristã, no capítulo 30, no título Dá de Ti Mesmo, o Espírito Neil Lúcio, através do nosso querido Chico Xavier, ele diz: declaraste não possuir dinheiro para auxiliar. Acreditas que um pouco de papel ou um tanto de níquel te substitui o coração? Esqueceste, meu filho, de que podes sorrir para o doente e lhe estender a mão ao necessitado? A flor não traz consigo uma bolsa de ouro e, entretanto, espalha perfume no firmamento. O céu não exibe chuvas de moedas, mas gence o mundo de luz. Quantas pagas pelo ar fresco que te visite o quarto pela manhã? Quantos pagas por isso? O oxigênio não te cobra imposto. Já meditaste o quanto te custa a ternura materna? Somos eternos devedores das noites em que nossa amada mãezinha ficou de vigília para controlar a nossa febre. As aves, elas cantam gratuitamente. As árvores nos acolhem de braços abertos, repletas de flor e de fruto, sem nos pedir um vintém. A bênção divina, cada noite, conduz o nosso pensamento a bendito repouso no sono e nos faz a retribuição sem nos pedir nada de volta, onde, no dia seguinte, acordamos dispostos e confiantes. Habitualmente sonhas, colhendo rosas em formoso jardim, junto de companheiros felizes. No entanto, jamais te lembraste de agradecer aos gênios espirituais que te proporcionam esse venturoso descanso e passeio durante as noites. Sem falar das estrelas, que brilham sem pagamento. O sol não espera salário. Por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo, mais doce? Tens a fisionomia seca e assombrada, por faltar-te dinheiro excessivo e reclamas recursos materiais para ser bom, quando a bondade não nasce de cofres fortes. Ser irmão de teu irmão, companheiro de teu companheiro, amigo do teu amigo. Na ciência de amar, nasce a sabedoria do dar. Estende os braços, alonga o coração, comunica-te com o próximo através dos fios brilhantes da amizade sincera. Que importa se alguém não te entende o gesto de amor? Que seria de nós se a mão do Senhor se recolhesse à distância por temer a dureza e a maldade de nossos corações? Dá de ti mesmo em toda parte. Muito acima dos bens materiais, pairam as tuas mãos amigas e fraternais. Atende às orientações do Mestre narradas em Mateus, no capítulo 5, 44. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e ora pelos que te perseguem. Que Jesus abençoe nossos lares, que Jesus abençoe os nossos corações, que Jesus nos ilumine para que possamos entender que juntos somos mais fortes, que os nossos pensamentos, nossas vibrações, potencializadas pelos nossos guias espirituais, vão abençoar o nosso bairro, vai se estender aos doentes, aos aflitos, encarnados e desencarnados, e chegar aos governantes, para que eles se sintam em condições de promoverem leis mais justas e mais fraternas, enquanto nós continuamos na santa e bendita paz. Próximo sábado, às 18h10, e não no domingo, porque eu vou estar dentro do avião. Beijo grande.